Fala galera, tudo certo? Vamos falar um pouquinho sobre equilíbrio ácido-base respiratório. Eu quero agradecer pelas mensagens que eu recebi durante essa semana. Recebi uma enxurrada de e-mails e a maioria deles foi para falar a respeito desse equilíbrio ácido-base respiratório. Eu recebi uma pergunta aqui de um dos meus assinantes, que a pergunta é a seguinte, ó. Sabe-se que o organismo possui 3 sistemas de controle do equilíbrio ácido básico, sendo o sistema respiratório um deles. Explique levando em consideração a reação química da respiração e o porquê essa afirmativa está correta. Então, vamos lá. Eu vou tentar usar uma dinâmica aqui, ó, com o esqueminha que eu montei, que eu acho que vai ficar bem legal, vai ficar bem fácil, bem didático para a galera que está assistindo aí poder entender. E vou deixar aqui a minha folhinha com a fórmula da respiração, tá? Então, olha só. Eu tenho duas situações aqui. A primeira, uma hipercapnia e uma hipocapnia. Hipercapnia significa que tem um aumento de gás carbônico na corrente sanguínea. Então, o que isso aí tem a ver com essa fórmula da respiração? Olha só, então. Se eu tiver o CO2 aqui numa quantidade elevada, o que eu vou fazer com essa reação? Eu vou empurrar essa reação para o lado direito aqui, induzindo uma produção de ácido carbônico. Ou seja, se eu tenho muito CO2 na minha corrente sanguínea, consequentemente eu vou aumentar a produção de ácido carbônico e isso leva a uma acidose. Então, se eu tenho uma acidose, eu vou ter diminuição do pH. Deu para entender essa sequência aí? Então, se eu tenho uma diminuição do pH, eu vou ter uma estimulação dos receptores do bulbo. Tá? Esses receptores são quimiorreceptores que estão localizados lá no bulbo. Ó, só para relembrar onde é que é o bulbo, eu trouxe aqui uma ilustração do sistema nervoso central. O bulbo é essa região que eu pintei aqui de verdinho, que é onde está o centro respiratório, que é onde ele orquestra todo esse comportamento do sistema respiratório, inibindo ou estimulando o sistema respiratório, tá bom? Voltando lá então, ele estimula os receptores do bulbo. O que vai acontecer? Com essa estimulação dos receptores do bulbo, ele vai excitar os músculos respiratórios. Não vai ser só o músculo diafragma que vai ter uma excitação maior. Ele vai usar também a musculatura acessória, que vai causar essa expansão da caixa torácica para facilitar a inspiração e a expiração, tá? Com essa excitação dos músculos respiratórios, consequentemente eu vou ter um aumento da frequência cardíaca, porque o coração vai precisar bombear um volume maior de sangue lá para os alvéolos pulmonares, para que ocorra essa difusão entre os gases. E, finalmente, eu levo um aumento do meu pH e uma diminuição da pressão parcial de CO2. Fechou? Vamos para a hipocapnia aqui, ó. Então, hipocapnia quer dizer que tem pouco gás carbônico. Se eu tenho pouco gás carbônico aqui, ó, se eu diminuir aqui, se eu trouxer para baixo, eu vou empurrar essa reação para cá. Ou seja, eu não vou ter tanto ácido sendo produzido. Se eu tenho pouco ácido, eu fico numa situação de alcalose, tá? Pô, isso aqui acontece muito em situação de diabetes, alcalose metabólica, né? Por causa do diabetes. Eu ia falar cetoacidose e ia acabar me confundindo. Mas é uma situação muito comum que acontece na diabetes. Então, se eu tenho uma diminuição da acidez, eu vou ter uma elevação do pH. Se eu tenho uma elevação do pH, o que vai acontecer lá com aqueles quimiorreceptores do bulbo? Eles vão inibir esses receptores. Com essa inibição dos receptores, eu já estou cansado de tanto que eu vi isso aqui já estudando, mas vamos lá. Com essa inibição dos receptores do bulbo, ele vai diminuir a excitação da musculatura respiratória. Ou seja, tu vai ficar como se fosse uma respiração de repouso, tá? Se eu estou numa respiração de repouso, eu não preciso elevar a frequência cardíaca. Eu posso manter ela baixa. Posso manter ela baixa. Tranquilo? Se eu abaixo minha frequência cardíaca, finalmente eu tenho uma diminuição no meu pH e um aumento da pressão parcial de CO2, tá? Lembrando, ó, que na hipocapnia eu tenho uma alcalose. Se eu tenho uma alcalose, quer dizer que meu pH está muito alto. Eu preciso
abaixar meu pH aqui no final, tá? Na hipercapnia, quer dizer que meu pH está baixo. O que eu tenho que fazer é aumentar o pH aqui no final. Fechou, galera? Se tiver em dúvida, volta lá no começo do vídeo para ver de novo essa reação como eu expliquei aqui, que eu acho que vai chegar uma hora que vocês vão entender. Valeu, um abraço, tchau, tchau.